Bom, hoje eu queria falar um pouquinho a respeito do arcano número 20 do tarô, né? O julgamento, o arcano maior, no caso, número 20. E o que me motivou isso? Ontem eu respondi uma pergunta no Instagram que me questionava a respeito de qual era meu arcano favorito do tarô. E eu pensei um pouquinho, não foi difícil de chegar a essa conclusão, né? Talvez eu tenha sido um pouco influenciado, afinal de contas, a minha professora de tarô, ela também gosta muito desse arcano, né? E é um arcano que eu não entendia muito bem até fazer aula com ela. Vocês estão ouvindo agora o barulho de talvez, um barulho de um motoqueiro lá no fundo, né? Esse pessoal que gosta de fazer barulhinho. Mas enfim, é, eu não entendia muito bem esse arcano número 20 antes de fazer o curso da Lisa Golba, né? Do Tarot Descomplicado. E depois, sabe, que passou pela aula, ela sempre falava muito, né, sobre o julgamento, que adorava esse arcano. E aí eu fui compreender, né, não só em relação a isso, mas em relação também à minha própria prática, né? Eu tive três momentos da minha vida em que esse arcano saiu para mim, em jogos diferentes, em posições diferentes, assim, no geral, mas ele sempre foi muito significativo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre ele, né, para você também conseguir entender a beleza que esse arcano tem. Então, se você olha para a carta do julgamento, né, no tarô de Rider-Waite, que é vamos dizer assim, é uma das três linhas que a gente tem, né? Para você que não conhece muito bem do tarô, a gente tem o tarô de Rider-Waite, a gente tem o tarô de Marcélia e a gente tem o tarô de Thoth, né? São três linhas diferentes, cada uma com a sua simbologia, cada uma com os seus significados. E aí, todos os outros tarôs que você vê aí, né, que, por exemplo, sei lá, tarô mitológico, tarô das bruxas, o tarô dos zumbis, são todas alegorias desses tarôs, né? Eles vão mostrar de uma forma diferente aquilo que originalmente foi pensado. Mas a gente está falando aqui da simbologia do tarô de Waite, tá? Então, quando você observa a carta, você tem o quê? Você tem um anjo no topo da imagem. Esse anjo ele está com uma trombeta, então ele está anunciando alguma coisa. E embaixo a gente tem aqui várias pessoas, né, que na verdade são corpos que estão renascendo, então são pessoinhas que estão saindo dos túmulos, né? Então o julgamento ele tem a ver com essa ideia da ressurreição, ele tem a ver com essa ideia de que você está chegando ao julgamento final, né? Essa é a ideia propriamente dita. E aí quando a gente fala de julgamento, claro, né, como todo arcano maior, a gente tem várias dimensões do arcano. Então a gente pode falar como ele representa a forma de uma pessoa pensar, a forma de uma pessoa amar, a forma de uma pessoa se comportar, qual é o conselho, todas aquelas questões, né, que a gente tem aqui e que você tem que entender bastante sobre os planos do tarô. Não planos no sentido de planejamento, tá? Planos no sentido de dimensões do arcano. Mas aí, o que o julgamento ele fala? Toda vez que o julgamento sai numa casa, no seu jogo, você vai pensar em alguma coisa que está relacionado à surpresa, tá? Então, essa é uma palavra-chave muito importante pro julgamento, surpresa. É algum fato surpreendente que vem à tona, que surge na sua vida, sobre o qual você não tem controle, afinal de contas a gente fala que esse arcano aqui é um arcano kármico, né? Então, o que a gente tem aqui de previsão é alguma coisa que vai acontecer, você querendo ou não, e é claro que você pode lidar com essa situação uma vez que ela aconteça, e ainda mais sabendo de antemão que algo vai acontecer, você já tem ferramentas para, de certa forma, se preparar. O grande X da questão aqui com o julgamento é que é muito difícil você se preparar para alguma coisa que você não sabe o que é. E esse é um arcano que vai falar para gente de situações que a gente não consegue prever, né? Então é aquela carta que é uma espécie de charada para o tarólogo, porque você tem alguma coisa que você sabe que vai acontecer, mas essa coisa é uma surpresa. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, assim, se eu perguntar, né, sei lá, vou conseguir um emprego em 3 meses, né, dentro de um período de 3 meses. Se sai o julgamento, e é claro que você tem que ver, né, qual é outro arcano que sai com essa carta. Eu estou falando aqui no caso do método que eu utilizo para jogar, que é o método europeu, em que a gente combina um arcano maior, que são esses 22 arcanos aí que tem, né, um nomezinho diferente, vamos dizer assim, e um arcano menor, que são aquelas cartas numeradas. Você tem, sei lá, o 2 de paus, 3 de ouros, cavaleiro de copas e por aí vai, né? Os arcanos menores são esses que tem o naipe, copas, paus, ouros ou... Ai, meu Deus, estou esquecendo. Paus, ouros, espadas, né?
E os arcanos maiores são os que não têm esse naipe. É uma forma bem fácil de você guardar, né? Então tem o julgamento, a papisa, o carro, a morte e por aí vai. E aí, então você perguntou, né? Ah, eu vou conseguir um emprego dentro dos próximos 3 meses? Sai o julgamento, você vai. Mas aí você vai pensar assim, tá, então eu vou ganhar, eu vou conseguir um emprego, sei lá, na farmácia do fulaninho ali? Não. Vou conseguir um emprego no mercado tal? Não. Vou conseguir um emprego na escola XYZ? Não. Por quê? Como o julgamento ele fala de uma surpresa, é alguma coisa que você não consegue pensar. Então, a regra do julgamento é: se você teve o julgamento aqui, né, respondeu sim à tua pergunta de previsão, qualquer das alternativas nas quais você pensar não vai ser ela. Então, essa é a primeira peculiaridade. Por quê? O julgamento ele tem essa coisa da imprevisibilidade. Você não sabe o que vai vir para você. Ai meu Deus, mas aí o que vai acontecer, né? Você já começa a ficar desesperado, assim, achando que e agora, né? Ferrou tudo. Mas o que é interessante? É uma surpresa que você não tem como mensurar, né? Não tem como prever, até porque seria estranho, né? Uma surpresa que você prevê. Isso não é uma surpresa, né? Mas o que a gente tem que lembrar? É uma coisa boa, sabe? Então, assim, não tem grandes problemas a respeito de como é que eu vou lidar com essa situação, sendo que é uma situação boa, né? E não necessariamente isso quer dizer que por ser uma situação boa, ela vai ter um desencadeamento que vai ser positivo, tá? O que eu quero dizer com isso? Ai meu Deus, né? Antes que você comece a se desesperar. A gente tem, às vezes, situações que nos colocam de volta na rota que a nossa vida tem que tomar, e o julgamento é um dos arcanos que fala sobre isso, né? Te recolocar no lugar. E é uma coisa que lá na frente você vai enxergar como muito positiva. Mas nem sempre o processo pelo qual você passa é um processo que é gostoso. É um processo que é confortante, é um processo que é agradável. Muitas vezes você não vai entender qual é a coisa que está por trás ali, até que ela aconteça de fato. E aí lá na frente, né, você vai perceber assim, poxa, sabe, às vezes eu queria tanto um negócio ali que eu estava tão apegado, eu estava tão focado naquilo, e aí veio o julgamento, né? Me levou para um lugar totalmente diferente, e a gente tem que lembrar sempre, né, que não é a carta que vai influenciar o seu futuro, ela está mostrando ali os rumos que vai tomar, ela é simplesmente um símbolo, né? Então não fique tipo assim, porque eu tirei o julgamento agora, é minha vida. Não, isso já ia acontecer, né? O julgamento ele só está mostrando isso para você, deixando a sua perspectiva mais clara a respeito do que está acontecendo na sua vida. Mas o que é importante você entender? Então, sempre é uma coisa positiva, mas ao mesmo tempo é uma coisa inesperada. É uma coisa que você não tinha como prever, né? E mesmo que você tente prever, você vai fazer a sua listinha ali de empregos que você pode acabar conseguindo, né? E não vai ser nenhum deles, né? Então, o máximo que você vai poder descobrir aqui é realmente, olha só, isso não vai ser, tá? Outro elemento muito importante desse arcano é o seguinte: a gente tem as pessoinhas aqui, né, saindo dos caixões. E aí, o que isso representa? A volta de uma questão do passado. A volta daquela situação que você deixou ali, lá no fundo do armário, né, escondida, que está ali, cheia de teias de aranha, cheia de coisas mal resolvidas, e aí isso vem à tona agora. Só que vem à tona não para cuspir na sua cara, vem à tona não para que você fique assim, meu Deus do céu, sabe? Tipo, agora é mais um pepino na minha mão, né? Como se já não fossem suficientes por todo lado. Por quê? Essa situação do passado, ela vem para ser curada, né? Então, é um momento de ressignificação. É um momento em que, às vezes, você vai expor uma ferida, que você vai expor qualquer coisa da sua vida assim que não está muito bem resolvida, que não está muito legal. E aí, o que vai acontecer? Você vai ter a oportunidade de rever essa situação e de dar um encaminhamento, uma finalização. Finalização o quê? Da dor. Finalização daquilo que não é bom para você. Então vamos supor que a gente está perguntando sobre uma questão do relacionamento, né? Sei lá, vou não, casar não é uma boa pergunta.
mas eu vou namorar esse ano, por exemplo, né? E aí sai um julgamento, tá? O julgamento eu tô falando ele sozinho, tá? Não combinado com o outro arcano, porque a gente tem que analisar a situação caso a caso. Mas o julgamento sozinho, o que isso aqui vai mostrar pra você? Olha, sim, primeiro que é um arcano que vai falar sobre uma abertura, né, no sentido de você namorar, porque afinal de contas essa é a sua intenção, mas o que que esse namoro tem? Primeiro, vai ser um namoro surpresa. E o que que é um namoro surpresa, né? A pessoa chega pra você e não, aqui, estamos namorando já faz um ano, mas você não sabia. Então eu vim agora aqui te contar, tá? Não é isso. Mas é um namoro, né, que acontece de uma forma muito inesperada. É um namoro que vem pra você assim, você não tava nem pensando, né? E não que você não estivesse pensando em namoro, mas às vezes você tá tipo assim, sabe, tipo, eu tô tão ferida, eu tô tão desgastada, eu tô tão, sabe, tipo, cagada por todos os cantos, e eu acho que não tem amor pra mim, não existe, né? Igual a Xuxa, naquela época que falava, tipo, não tem homem pra mim no Brasil, né? E, inclusive está hoje, né? Se eu não me engano, aí casada com um brasileiro, né? Eu sei que é o Juno lá, eu só não sei se ela tá casada, mas já tem um relacionamento aí de longa data, né? Então, assim, isso é, de certa forma, uma representação do julgamento, né? Porque você não espera que você vai encontrar alguém ali na sua cidade, no seu estado, no seu país, seja lá o que for, na sua igreja, no qualquer ambiente, né, que seja ali frequentado por você. E de repente aquela pessoa aparece, né? Só que, além disso, é uma pessoa do seu passado. Então é alguém que você já conhece, né? Por que tem que ser alguém que você já conhece? Porque é alguém do seu passado, né? E se você não conhece, não tem como ser do seu passado. Mas pode ser de outras vidas? Não, né? A gente não está transcendendo nesse sentido aqui, tá? O tarô não fala de questões de outras vidas nesse sentido, tá? Então o que eu quero dizer? Tem que ser alguém que você já conhece. Talvez não seja alguém com quem você tenha tido um relacionamento super ali, né? Aquela coisa. Mas, pô, já viu, já sabe quem é, sabe o nome, né? Já foi ali, vasculhou nas redes sociais. E é provavelmente alguma coisa que ficou mal resolvida, pelo menos para você. Então, sei lá, às vezes um fulano ali em quem você estava interessado no passado. E aí, aquela pessoa, sei lá, não deu nada, ou então nem rolou alguma coisa, né? Pode ser alguém com quem você já se relacionou também, e aí essa relação volta, tá? Para isso ser resolvido, né? E aí a gente tem que tomar muito cuidado em relação à pergunta, porque se a minha pergunta foi, eu vou namorar, sai um julgamento, você vai, né? E você vai resolver essas tretas que você teve com essa pessoa. Agora, se ela aparece num julgamento, por exemplo, numa posição que indica pessoa surgindo na sua vida, tá? Para um possível interesse amoroso, às vezes é aquele seu ex que ressurge só para você entender, tipo assim, olha só, cara, eu tinha uma imagem muito fantasiosa, né? Muito platônica a respeito dessa pessoa no passado. Eu achava que era assim, tipo, o Bambambam, Bam, Bam, né? O pica das galáxias. E aí eu agora apareceu de novo ali e eu tipo assim, tá, é isso aí mesmo, sabe? Então, é um movimento de ressignificação. E é muito positivo, tá? Por quê? Porque aí você consegue se desvincular daquela imagem que você tinha, né? Que às vezes você colocava a pessoa no pedestal e ficava ali, ai meu Deus do céu, porque eu não consigo viver sem essa pessoa. E de repente ela aparece pra você no seu caminho e você vê tipo assim, tá, não sinto mais nada, né? Então, às vezes a pessoa cruza o seu caminho de novo simplesmente por quê? Porque você tem que olhar pra ela de novo, né? E tirar aquela mistificação, tirar aquela coisa de achar tipo assim, nossa, essa pessoa é maravilhosa, né? E eu preciso dela de toda forma, que é também um amadurecimento, né? E o julgamento ele fala sobre amadurecimento também. Afinal de contas, é uma nova percepção da sua identidade, né? O julgamento também fala disso. Claro que a gente tem que analisar aí qual é a jogada, tá? Qual é a casa, vários fatores. Mas toda vez que o julgamento aparece, você tem uma ressignificação daquela questão. Então é alguma coisa que você vai começar a olhar de um modo diferente e não tem como desver, né? Então quer dizer, uma vez que você entende isso, uma vez que você alcança um nível de percepção, um nível de entendimento, não tem como você voltar atrás, né? Não tem como você desaprender aquilo que você aprendeu. Você pode no máximo esquecer ali, e aí, né, não tá tão praticando, mas quando a situação se coloca à sua frente, você consegue resgatar aquela memória, tá? Então, assim, por que o julgamento é um arcano muito positivo? Porque ele fala realmente dessa mudança de rota, né? Essa coisa que você é muito surpreendida pela vida de uma forma muito positiva e que, assim,
às vezes a sua vida dá uma reviravolta, tá? E eu tive situações com o julgamento que eu fiquei assim, caramba, eu quero morrer, sabe? Porque foi muito intenso, foi muito difícil. E ao mesmo tempo, depois que passou o turbilhão, eu vi o quanto aquilo foi necessário para a minha evolução, para o meu amadurecimento, né? Então, não deixe de ser um momento em que a vida dá um chacoalhão, afinal de contas você está lá, né? Eu estou falando aqui da simbologia da carta. Você está lá, deitadinho, né, no seu caixãozinho ali, no seu túmulo, bonitinho, de repente vem um anjo, né, começa a tocar uma trombeta e fala tipo assim, acorda pra vida, de novo, né, e vamos lá, enfrentar isso. E aí você vê as pessoinhas ali na carta, né, todas assim, né, saindo dos caixões e com a visão um pouco ofuscada pelo sol, ao mesmo tempo querendo ver o anjo, querendo ouvir o que ele fala. Então, assim, é um chamado ao renascimento, é um chamado a você descobrir uma nova identidade, a você descobrir uma nova percepção, descobrir novas coisas sobre você. E às vezes quando a gente revira esse esse armário, né, que está ali fechado há muito tempo, cheio de teia de aranha, cheio de poeira, às vezes até mofo, é um movimento difícil porque você confronta uma parte da sua identidade, uma parte da sua realidade que você até então estava ignorando. Mas é o momento de você abraçar aquilo. E no início é difícil, da mesma forma que é difícil você começar uma dieta, que é difícil você começar a fazer uma academia, começar a estudar alguma coisa diferente, porque você se força a um movimento que não é natural para você, né? Não é uma coisa assim a qual você está acostumada. Mas uma vez que você dá vazão para aquilo ali, né, e o julgamento ele não te dá muita escolha. Você vai e vai, sabe? Não adianta resistir, porque é a vida falando para você o seguinte: olha só, você teve diversas oportunidades de tomar o caminho certo. Até agora você não fez por onde. Então nós vamos te levar. Meio que a força, meio que a força. Mas a grande vantagem do julgamento, né? E por isso que ele se diferencia muito, e isso é bem óbvio que eu vou falar, né? Mas de qualquer forma, se diferencia muito da torre, é porque a torre ela reajusta a sua rota também, mas ela faz isso com dor. O julgamento não, sabe? O julgamento ele faz com um propósito que é muito benéfico para você. A torre também é benéfica, né? Só que a torre dói pra caramba. A gente vai falar sobre a torre num outro momento. O julgamento não. O julgamento, ele causa um desconforto, né? Afinal de contas, é uma situação nova, é uma situação inesperada, mas ao mesmo tempo ela é muito positiva, sabe? E não demora muito para você entender que ela é muito positiva, não demora muito para você perceber assim, caramba, sabe? Tipo, que foda que isso aconteceu na minha vida. E o mais legal é que é assim, totalmente surpreendente. Então, para você que tem costume, às vezes, né, de tirar jogos para você, ou você que já tirou um julgamento alguma vez na vida, assim, ou, né, sei lá, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui justamente porque você acabou de tirar essa carta. Saiba que coisas muito boas virão para você, né? Não necessariamente você vai gostar no início, não necessariamente vai ser um movimento fácil, né? Afinal de contas, você precisa descobrir uma outra face da sua personalidade, uma outra face da sua identidade, mas é uma coisa que é muito gratificante, tá? Então, assim, se você saiba que você foi muito agraciada com uma tremenda sorte, né? Porque o julgamento também não deixa de ser um arcano que fala de sorte. E não é sorte no sentido assim, tipo, né, de loteria e tal. Não, mas é uma coisa muito boa, sabe? Tem um mérito no julgamento, né? Não é uma coisa simplesmente assim, né, aconteceu porque eu ganhei na loteria cósmica. Não é bem assim, tá? Mas a sensação que você tem é essa, tipo assim, que presentão que eu recebi do universo. Então, saiba aproveitar bastante, tá certo? Então é isso aí que eu tinha para falar sobre o julgamento hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar, comentar, curtir, essas coisinhas que tudo o pessoal pede aí, né? E que é importante pra gente. Não deixe de me seguir lá no Instagram também. Eu sempre falo sobre tarô, falo sobre relacionamentos, falo sobre um monte de coisa, né? Às vezes até umas coisas bem aleatórias, mas é bem legal a gente manter essa conversa também. Até porque muitas das coisas que me perguntam lá são temas que me inspiram a gravar aqui também, tá bom? Então é isso aí por hoje e a gente se vê na próxima.